Graça e paz, amado irmão, queremos convidar a ti junto à sua família. Por favor, vamos louvar e engrandecer o nome do nosso bom Senhor Jesus. Então, levante do seu lugar ou sentado, tanto faz, mas vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Celebrar o Senhor. Anjos proclamam o teu nome para sempre. Tu que és santo, Deus verdadeiro e majestoso, não há outro como o Senhor. O som do céu invadirá cada nação, e em toda a terra se cantará uma canção. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, é o Senhor. Anjos proclamam por teu nome para sempre. Tu que és santo, Deus verdadeiro e majestoso, não há outro como o Senhor. O som do céu invadirá cada nação, e em toda a terra se cantará uma só canção, uma canção. Santo é o Senhor, 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 eu, 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 Senhor. Eu, Senhor, eu, Senhor, celebra Deus. Eu, Senhor, eu, Senhor, eu, Senhor, celebre, eu, Senhor.
Santo, Deus. E obrigado pela tua cruz, obrigado pela morte naquela cruz. E glória te damos porque o Senhor ressuscitou e muito em breve estará voltando. Senhor, nós não merecemos esse amor, somente pela sua graça. Desceu dos céus pra me encontrar. Aqui não é o teu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar da adoração, no altar da adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado,
altar da adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Cante ao Senhor no altar. No altar de adoração seja sempre exaltado. Sim. Jesus, Filho de Deus. Ele deixou a sua glória. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar da adoração, no altar da adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome santo, poderoso és, e não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, único nome, Jesus, Filho de Deus. deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Só mais uma vez, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Pai do Senhor, amados irmãos, este é o tempo das nossas ofertas e dízimos e vamos refletir juntos naquilo que é a palavra do Senhor. Então, abra a sua Bíblia, Malaquias 1, do versos 12 a 14, e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Assim diz: Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e que me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois, maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu
sou grande de rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Então, amados irmãos, vimos aqui a palavra do Senhor através do profeta Malaquias, onde Deus acusa o povo sobre as ofertas corrompidas. E vemos aqui a palavra do Senhor a mostrar que o povo, mesmo tendo no seu rebanho, ele oferecia ao Senhor animais coxos, animais defeituosos. Isto como sinal de desprezo ou como sinal de cansaço daquilo que é a obra do Senhor. Então, nós vemos aqui que a palavra do Senhor está mais centralizada na qualidade das ofertas que o povo apresentava. Então, vamos refletir hoje, nessa manhã, qual é a qualidade da oferta que tu ofereces ao Senhor. Porque vemos aqui a palavra do Senhor não está preocupado com a quantidade, mas sim com a qualidade em função daquilo que é a bênção do Senhor. E nós vemos aqui no verso 14, quando diz: maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Então, é um sinal de que o povo tinha os animais sadios nos seus curais. Prometiam, mas no momento de ofertar ao Senhor, eles ofertavam um animal defeituoso. E muitas das vezes nós hoje em dia também somos assim. Porque ofertar o animal defeituoso ao Senhor é ofertarmos ao Senhor aquilo que não serve para nós. Muitas das vezes nós ofertamos ao Senhor aquilo que é o nosso resto, aquilo que não serve para nós. Então, nessa manhã, reflita comigo a qualidade da oferta que tu dás ao Senhor. Porque há uma pergunta que está aqui: aceitaria eu isso da vossa mão? Então, é uma pergunta irônica que nós vemos, mas já sabemos qual é a resposta. Porque o Senhor diz que ele não aceitaria isso, porque é um animal defeituoso e um animal coxo. Então, nessa manhã, antes de ofertar ao Senhor, reflita e coloca no teu coração ofertar ao Senhor o seu melhor. Porque no verso 14 ele diz: eu sou grande rei, o temido entre as nações. Então, amado irmão, para um grande rei, grandes ofertas, grandes sacrifícios. Então, vamos ofertar o nosso melhor esta manhã para que a obra do Senhor prevaleça. Então, vamos orar para que o Senhor abençoe aquilo que são as nossas ofertas. Maravilhoso Deus, glorioso Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo, em primeiro lugar, amado Pai, queremos pedir perdão por todas aquelas vezes que nós oferecemos a Ti aquilo que, amado Pai Santo, é defeituoso, aquilo que é o coxo, Deus. Nos perdoe por essas tendências, glorioso Deus, e nessa manhã, amado Pai, nós queremos Te ofertar o nosso melhor. Queremos Te ofertar a Ti como nosso grande Rei e temível entre as nações. Abençoa essas ofertas, amado Pai, e as multipliques, para que a honra e a glória seja dada somente a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Então, amado irmão, faça ou canalize as suas ofertas através dos números que vão passar por aí, M-Pesa da irmã Joaquina 5.24, ou faça a canalização das suas ofertas pela transferência bancária para a conta da igreja. Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Bom estarmos juntos mais uma vez para podermos celebrar ao nosso Deus e também, por meio da sua palavra, Deus falar em nossos corações. Então, seja bem-vindo essa manhã e vamos compartilhar da palavra de Deus. Antes, porém, nos é necessário fazermos um pouco de resumo aquilo que foi a mensagem da semana passada. Na semana passada, nós falávamos lá em Mateus capítulo 7, que já havíamos dito que é parte do Sermão do Monte, que Jesus começa lá no capítulo 5 e termina no capítulo 7. E aí nós falamos no capítulo 7, nos versos 13 e 14, que demos como nosso título na semana passada, As Duas Estradas. E vimos Jesus a fazer uma advertência para a multidão que ali escutava a sua mensagem, e Jesus ia dizendo que entrai pela porta estreita,
Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. De facto, isso é uma realidade. Nós sabemos que muitos preferem escolher a porta larga e o caminho espaçoso, e é isso que acontece no dia a dia, é isso que nós vemos as pessoas fazendo. Mas Jesus adverte ali a multidão para poder entrar pela porta estreita, e nós vimos lá em João no capítulo 10, nos versos 7, como também nos versos 9, quando Jesus diz que Ele é a porta. Então, Jesus é a própria porta, que quando Jesus está exortando a essa multidão a entrar pela porta, Jesus está dizendo que a porta é Ele mesmo. É por meio de Jesus que nós temos o acesso a Deus. É por meio de Jesus que nós voltamos na comunhão com o Pai. É por meio de Jesus que nós somos reatados a esse relacionamento e temos uma intimidade com Deus. Então, Jesus adverte para a multidão que ali se encontrava a entrar pela porta estreita, que é o próprio Jesus, e começar a fazer essa caminhada. Nós dissemos que esse caminho estreito, esse caminho apertado que Jesus também aconselhou, seria o nosso dia a dia de ser cristão, a nossa progressão como discípulo, os desafios que nós iríamos viver, as lutas que nós iríamos enfrentar, porque a vida cristã não é assim, só tão fácil. Há uma necessidade de tomarmos uma decisão e carregarmos a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. E Jesus Cristo mostra isso e mostra que haverá desafio na nossa caminhada, mas não há razão de podermos nos perder e não seguir a Jesus. Então, essa foi a mensagem que nós compartilhamos na semana passada. Essa foi a mensagem que falamos juntos e refletimos juntos, e cada um de nós teve a oportunidade de poder escolher, de facto, qual é o caminho, qual é a estrada que pretende seguir. Hoje, nós vamos falar ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Essa é a mensagem, esse é o texto que nós vamos ler hoje. Vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 1 até 20. É sobre a parábola do semeador. Esse é o texto que nós vamos ler. Então, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e irmos juntos ali no Evangelho de Marcos para juntos podermos ler a palavra do Senhor. Então, diz assim a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar da praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós, outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, não vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles.
Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estas os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás, tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aquelas que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Vamos orar e vamos pedir que Deus possa falar nos nossos corações hoje por meio da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra, Deus. Nós queremos, Senhor, que tu possas falar em nossos corações por meio da sua palavra. Nós oramos, ó Deus, que a sua palavra, a gente possa experimentar a sua palavra e, de facto, haja uma reflexão profunda de que tipo, Senhor, de solo nós somos. Que tipo de coração nós somos, ó Deus. Obrigado, ó Espírito Santo. Nós oramos que essa manhã venha, abra os nossos corações e abra as nossas mentes para que a sua palavra esteja em nós e possa transformar as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, como vemos aqui, Jesus, era já de hábito nós vermos Jesus a trazer aquilo que eram as mensagens do reino ou a mensagem do reino. Muitas das vezes Jesus trouxe por meio de parábolas. Quando nós lemos os evangelhos, entendemos que essa era uma maneira que Jesus adotou para trazer as verdades do reino, por meio de parábola. Então, o que podemos entender sobre, ou qual seria o significado de uma parábola ou da parábola, trazendo particularmente naquilo que é o nosso contexto cristão? Nós poderíamos dizer que a parábola é uma pequena história inventada para explicar uma verdade. Ela pode ser simples ou complexa, mas é uma pequena história para poder trazer uma verdade do reino de Deus, nesse caso concreto, que Jesus usava nos seus ensinos para expor as pessoas sobre o reino de Deus. Então, é essa história que poderia ser complexa ou simples, para trazer ali uma verdade espiritual, trazendo os exemplos do dia a dia, trazendo o cotidiano das pessoas. Poderia ali ser usado um exemplo da agricultura, poderia ser ali usado um exemplo da pesca, poderiam ser usados vários exemplos do dia a dia das pessoas. E Jesus usava essas histórias, inventava essas histórias para trazer os ensinos sobre o seu reino, sobre o reino de Deus. Então, isso é que podemos entender como parábola. E nesse contexto aqui da parábola do semeador, nós vemos que Jesus contou uma parábola do semeador para explicar às pessoas, ou para explicar à multidão que ali estavam, como as pessoas reagem, ou como as pessoas de maneira diferente reagem ao receber a mensagem do Evangelho. Os tipos
de solos diferentes que nós vemos aqui. Até no fundo são dois solos, aquele que não produz e aquele que produz, mas Jesus vai dando aqui algumas especificações dentro daquilo que é o solo que não produz. Então, Jesus pretende aqui mostrar os diferentes tipos de corações humanos, a maneira que a mensagem chega a cada um ou a cada pessoa, a maneira como a pessoa recebe a mensagem do reino de Deus. Então, é essa contextualização que Jesus quer trazer. A maneira como as pessoas reagem, a maneira diferente como as pessoas reagem ao receber a mensagem do Evangelho. Então, o impacto que essa mensagem tem na vida de cada pessoa ao receber a mensagem do Evangelho. É isso que Jesus quer trazer e vai trazendo aqui vários exemplos do solo que a semente foi caindo. E em diante, também percebemos que Jesus vai contando essas parábolas. Nós temos aqui o sentido ou por que Jesus trazia, ou a maneira que Jesus pretendia explicar essas parábolas para as pessoas, principalmente a situação aqui do semeador. Mas Jesus depois, ele vai contar a posterior aos seus discípulos. Por que Jesus ele não contou a parábola da maneira simples ou sem inventar uma história e trazer a explicação sobre o reino de uma maneira simples e todos pudessem entender? Então vamos aqui compreender por que Jesus ensinava por meio de parábolas. Jesus ensinava por meio de parábolas porque no meio da multidão existiam muitas pessoas que não seguiam a Jesus com um coração sincero. As pessoas não estavam ali com um coração sincero. Eles seguiam a Jesus Cristo para se beneficiarem daquilo que eram a cura, milagres, prodígios que iam acontecendo. Eles estavam ali simplesmente para se beneficiarem dessas coisas. Porque apesar de vários sinais que aconteciam, também muitas dessas pessoas não davam credibilidade na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Muito menos acreditavam que Ele era o Messias prometido à nação de Israel. Principalmente os líderes da nação judaica. Eles não davam valor, não havia um coração sincero de poder seguir a Jesus Cristo. E daí é deste modo que Jesus começou a usar a parábola para ensinar as verdades sobre o reino de Deus, trazendo os exemplos, como já nos referimos antes, trazendo os exemplos do dia a dia. Mas qual era o objetivo de Jesus? Por que Jesus estava usando a parábola se ele poderia usar o método mais simples das pessoas poderem perceber a mensagem do reino? Jesus poderia aqui usar a maneira mais simples para eles entenderem sobre o reino. Mas qual era o objetivo de Jesus? Aqui nós podemos entender que Jesus contava essas parábolas era mesmo para manter na ignorância, incrédula e pecaminosa aqueles escribas e a multidão que não cria nele. Então esse era o objetivo de Jesus, manter essas pessoas na ignorância, manter essas pessoas nos seus pecados e não converter. É isso que quando nós lemos aqui no capítulo 4, no versos 12, a palavra nos diz exatamente isso. Diz assim, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter e haja perdão para eles. Então, era mesmo o objetivo de Jesus Cristo fazer com que essas pessoas que seguiam a Ele só para se beneficiarem dos sinais, só para se beneficiarem dos prodígios, só para se beneficiar da cura, só para se beneficiar daquilo que estava ali ao redor deles, Jesus preferiu manter essas pessoas na ignorância. Jesus preferiu manter essas pessoas continuando a caminhar nos seus pecados. Então, esse foi o objetivo real de Jesus Cristo, porque existiam pessoas, apesar
de haver pessoas com coração sincero ali, mas existia um grande número de pessoas que não tinham o coração sincero de poder seguir a Jesus Cristo. Então, não acreditavam na mensagem de Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias prometido à nação de Israel. Então, Jesus, tendo conhecimento, Jesus sabendo disso, ele preferiu manter essas pessoas na sua ignorância, mantendo essas pessoas no seu pecado, permanecendo lá. Então é isso que Jesus vai... Esse é o objetivo. Mas aqueles que de facto seguiam Jesus, aqueles que amavam a Jesus, aqueles que se entregavam a Jesus Cristo disse que a esses eles tinham o direito de poder ter a explicação da parábola, de conhecer aquilo que Jesus Cristo estava explicando. Esta é ali a razão pela qual que quando a multidão foi, o grupo remanescente que ficou ali, Jesus começou a explicar qual era o significado da parábola. E explicando o significado da parábola, nós entendemos esses 4 solos de que a semente foi caindo e a sua reação, a reação de cada solo. Nós vemos as diferenças, a maneira como a semente cai no solo e o que produz à medida que a semente cai lá. Então, é isso que hoje nós queremos falar, no fundo. Esse é o tema que nós vamos tratar, apesar de falar, nós começamos aqui a dizer a parábola do semeador, mas o título que eu queria compartilhar essa manhã com o amado irmão seria: o que tipo de solo você é? Essa é a mensagem que eu gostaria que você pudesse se perguntar à medida que o texto vai expor para nós. Deus vai se revelar por meio da sua palavra. Nós vamos procurar entender de facto que tipo de solo eu sou, que tipo de solo você é. Então, eis a explicação de cada solo. Primeiro, as sementes que caíram à beira do caminho. Jesus explica que a semente é a palavra de Deus. O semeador é aquele que prega a palavra de Deus, aquele que leva a palavra de Deus. Algumas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, mas não entendem. Essas pessoas são como a semente que caiu no solo duro. A semente que não consegue penetrar no solo. Assim como os pássaros vieram e comeram a semente que estava na superfície, diz que também essas pessoas, Satanás vem e retira a mensagem da salvação no coração dessas pessoas. Deixa-me trazer aqui um exemplo muito mais concreto. Eu acho que em algum tempo, ou na sua vida de discípulo, na sua vida de seguir a Jesus Cristo, você já se deparou com pessoas que você compartilha a mensagem. Você nunca esteve assim com alguém que você já falou sobre Jesus Cristo, já falou sobre o reino de Deus, mas essa pessoa não consegue nem entender sobre o reino de Deus, não consegue nem entender o amor, o sacrifício de Jesus Cristo. Quer dizer, à medida que essa pessoa é depositada essa mensagem, Satanás de imediato retira essa mensagem. Às vezes nós ficamos naquela situação: será que essa pessoa não entende? Será que essa pessoa não compreende essa mensagem que eu estou trazendo? Essa pessoa não procura perceber que de facto Jesus morreu por ela? Nós levamos às vezes as mensagens para várias pessoas, nós trazemos as mensagens para várias pessoas, mas às vezes vem a ideia que existe um grupo de pessoas que, mesmo que você fale para elas não conseguem entender. Os seus ouvidos estão surdos e as suas vistas elas não conseguem enxergar, os seus olhos não conseguem enxergar. Elas não conseguem enxergar. Então nós temos a situação onde que podemos falar para essas pessoas, podemos mostrar o amor de Jesus Cristo, o sacrifício que Jesus Cristo fez na vida para que essa pessoa pudesse crer em Jesus, receber a salvação. Essas pessoas não conseguem nem por um pouco entender, porque como essa semente que caiu no solo duro, que é lançado no solo duro, mas
porque não tem ali, o solo está duro, não consegue penetrar no solo, vem os pássaros, retiram aquilo que está lá. E Satanás vem. Cada vez que se semeia essa palavra do Evangelho, essa palavra da salvação para essa pessoa, Satanás vem e retira. E nós ficamos, às vezes, nos perguntando, será que não ouviu? Será que... O que se passa com essa pessoa? Então, esse solo duro, esse solo que está à beira do caminho, que os pássaros vêm e retiram aquela mensagem da salvação. Esse é o nosso primeiro solo. E o segundo solo são as sementes que caíram no solo pedregoso. A semente que caiu no solo com muitas pedras representa as pessoas que ouvem o Evangelho, aceitam com alegria. O problema é que não tem raiz. Sua fé não está firmada em Cristo. Quando enfrentam problemas do dia a dia, quando enfrentam a perseguição por causa da fé em Jesus, abandonam o Evangelho. A sua fé murcha como a planta que secou no solo. Então, esse é o outro solo que nós vemos, que cai ali, a semente caiu ali onde havia muitas pedras. De facto, tentou germinar. E isso é o dia a dia que nós encontramos. Tem pessoas que, de facto, quando você vai, aproxima a elas de facto aceitam ouvir o Evangelho. Elas se animam, até dizem, mas isso, eu preciso de conhecer mais a Jesus Cristo. Eu amo Ele, essa palavra é linda. Essa palavra é muito linda. Eu quero seguir a Jesus Cristo, eu quero fazer parte. Mas quando a perseguição vem, quando as lutas vêm, essa pessoa não consegue progredir. Até às vezes essas pessoas dão os primeiros passos. É capaz até de participar de um estudo bíblico, é capaz de participar do seu grupo de célula, é capaz de participar do culto, é capaz de participar de algumas atividades que estão na igreja, mas quando vem a perseguição, elas não estão dispostas a pagar o preço. Quer dizer, elas largam de imediato. A palavra diz que logo se escandalizam, elas não estão prontas para carregar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Elas querem mais beneficiar as pessoas que estão em volta. Quer dizer, se essa pessoa creu em Jesus Cristo, se essa pessoa tem a mensagem, recebeu a mensagem, o Evangelho do reino de Deus, essa pessoa acaba afastando-se, porque ela pretende uma aceitação. Ela pretende a aceitação dos seus amigos, ela pretende a aceitação da sua família, ela não está disposta, ela não quer perder os amigos que estão ali. E ela larga totalmente o Evangelho, porque ela não está assim pronta para pagar o preço, não está pronta para o desafio. Então ela não tem raiz, ela não tem um fundamento, a sua fé não está firmada em Jesus Cristo. Então ela não pode crescer, ela não tem assim substância suficiente para poder crescer e produzir frutos. Então é aqueles que nós vemos que logo que enfrentar, ela talvez estava a frequentar numa das células, talvez estava frequentando num estudo, começou muito bem, estava animado, mas enfrentou algumas lutas dentro da sua fé e basicamente essa pessoa desistiu. Basicamente você não teve mais notícia dessa pessoa, essa pessoa desistiu, parou, ficou desanimada. Então é essa semente que caiu num solo com muitas pedras. O terceiro seria a semente entre os espinhos. A semente que é sufocada pelos espinhos é como as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, mas dão pouca importância. Dão muita importância, à riqueza e às outras preocupações da vida. Ao invés de se dedicarem a Jesus, correm atrás das coisas terrenas e a mensagem de Cristo não produz fruto. E eu acho que esse terceiro ponto se relaciona com muitos que estão dentro da igreja. Você pode não ouvir, você pode totalmente ser o primeiro que
que está num solo que não tem profundidade. Pode-se ter no solo cheio de pedra, mas eu acho que esse terceiro ponto aqui é um ponto onde muitos que estão dentro da igreja estão. Muitos que estão dentro da igreja se encontram. Porque aqui está dizendo assim que são pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, mas dão muita importância à riqueza e às preocupações da vida. E é isso que nós vemos. Temos pessoas que fazem parte, participam de algumas atividades dentro da igreja, mas elas não têm compromisso com Cristo, elas não têm compromisso com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Elas não estão comprometidas. Com muita facilidade, elas podem desmarcar, podem colocar várias outras atividades, várias outras coisas acima da sua fé, do seu compromisso com Jesus Cristo. E uma das coisas que eu vejo nos nossos dias, uma das coisas que eu vejo assim que as pessoas procuram, porque nós vivemos num mundo materialista, as pessoas querem muita luxúria, as pessoas querem viver na riqueza. E isso não estou a dizer que a riqueza, as pessoas não podem ficar ricas. Isso não quer dizer que as pessoas não podem ter as coisas. Não é isso que está em jogo. Não é isso que está em jogo. As pessoas podem ter a riqueza, as pessoas podem ter a sua vida normal, as pessoas podem ter. Mas o grande problema é quando a riqueza está acima de Cristo. Quando a riqueza é a nossa primeira prioridade e Cristo está no segundo plano. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. E isso é muito frequente. Eu penso que essa terceira semente que é sufocada pelos espinhos, eu penso que se encontra muito dentro da igreja. Muitas pessoas se encontram dentro dessa situação. Pessoas que não têm compromisso com Cristo, pessoas que não têm compromisso com a igreja do Senhor Jesus Cristo, participam de algumas atividades dentro da igreja, mas elas não têm nenhum compromisso. Elas se dedicam, às vezes, toda a maior preocupação que essas pessoas apresentam é conseguir ter sucesso profissional. Esse é um dos exemplos, por exemplo. As pessoas lutam por um sucesso profissional. E eu queria trazer aqui aquilo que a gente tem visto no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Nós temos verificado pessoas que às vezes saem 5 horas de casa, voltam 22 horas, ou 10 da noite, ou às 0. Porque essas pessoas foram trabalhando, foram fazendo as suas atividades para ganhar dinheiro, porque eles querem ostentar um nível de vida. Quer dizer, eles passaram a ser passaram a ser escravos do trabalho. Eles correm atrás do trabalho e não têm tempo para mais nada. Eles querem as coisas deste mundo. Eles querem colocar a riqueza desse mundo, as condições desse mundo em primeiro lugar. Então, Cristo passa a ser o segundo plano na vida dessa pessoa. Essa pessoa procura mais em ostentar a riqueza desse mundo e deixando Cristo para trás. Eu acho que isso se encontra muito dentro da igreja. Pessoas que são escravas do trabalho, pessoas que vivem para trabalhar. Simplesmente é isso. Acordam de manhã, estão e não têm tempo não tem um tempo de aproximação com Cristo, não tem um tempo com a palavra de Deus, não tem um tempo para o próprio Deus. Essa pessoa só vive correndo para as coisas desse mundo. E outra coisa é, se você quer ser bem-sucedido profissionalmente, o que não é mau. O que não é mau. Nós, como cristãos, temos que ser bons exemplos. Podemos ser bem-sucedidos, mas, de novo, eu me refiro aqui, cuidado, é preciso ter atenção que essas coisas não podem estar acima do Senhor Jesus Cristo. Essas coisas não podem definitivamente. E o outro é a questão do nosso grau acadêmico. Mas é perigoso, aliás, nós não podemos ter o grau acadêmico. Não, você pode ter o seu nível de licenciatura, você pode ter o seu nível de mestrado, você pode ser um PhD, você pode ser um catedrático, você pode ser tudo isso. Mas o perigo começa quando esses teus graus estão acima, você se identifica com tudo isso e você corre atrás, sempre. Você vai correndo atrás e você não tem tempo com Cristo, você não investe a sua vida para Jesus, você não se esforça, você não se dedica a Ele, em conhecer mais a Ele, conhecer mais a sua palavra e se comprometer com a igreja dele, você não se esforça isso. São daquelas pessoas que se ver...
se tiver uma atividade que lhe dá dinheiro, ainda que ele tenha uma atividade dentro da igreja, ou uma reunião dentro da igreja, que ele deveria estar lá, ele troca. Ele troca. Basicamente, ele vai para aquela atividade que lhe dá dinheiro e descarta totalmente o compromisso que ele tem com a igreja do Senhor Jesus Cristo. O compromisso que ele tem com Cristo. E são exatamente esses tipos de pessoas. E Jesus vai falando isso, e eu estou reforçando e ficando aqui muito nesse ponto, porque eu acho que esse ponto aqui, muitas pessoas dentro da igreja se encontram muito nessa situação. Possivelmente eu e você nos encontramos nessa situação, onde Cristo está no segundo plano. Nós queremos o benefício de Cristo. Nós queremos a cura. Nós queremos a bênção do Senhor. Nós queremos a mão protetora de Deus, mas nós não estamos dispostos a largar os nossos desejos, nós não estamos dispostos a largar as nossas preocupações da vida em troca de nos rendermos a Cristo e seguirmos a Ele. Então, muitas pessoas vivem isso. Quando eu também vejo essa situação de as preocupações da vida, as pessoas também podem entrar num cenário de pecado. Tem pessoas, porque se essas pessoas estão correndo para as coisas terrenas, eu penso que quando o desejo da carne, quando eu penso que o desejo da carne está acima de Jesus Cristo, então a minha prática do dia a dia vai me levar. Eu quero estar na igreja, ou eu quero fazer parte daquele grupo, eu quero fazer parte, mas eu não estou comprometido. Então, esse desejo terreno, o desejo, por exemplo, de ser um adúltero, o desejo de ser uma pessoa fornicadora, o desejo de vício, o desejo de várias essas coisas vão se levantando e Cristo passa a ser o segundo plano e essas coisas da carne passam a estar no primeiro plano. Então, eu vejo que é isso. E pessoas, nessa maneira, nunca pode se esperar bons frutos nesse tipo de pessoas que não têm nenhum compromisso com Jesus Cristo. E por último, nós temos o quarto ponto. E o quarto ponto é a semente em solo fértil. Com certeza, eu acho que é com certeza absoluta que eu e você gostaríamos de ser esse solo. Mas, infelizmente, muitos de nós estamos aqui no ponto 3. Ou no solo 3. Infelizmente, é isso. Eu acho que todos nós almejamos, gostaríamos de ser esse solo que produz 30, 60 e 100. Nós gostaríamos de ser, mas infelizmente não é isso que acontece. Mas esse é o solo fértil. Então, o que seria o solo fértil? O solo fértil seria, apesar da rejeição, apesar da perseguição, apesar das lutas cotidianas, dos problemas do dia a dia, fome, desemprego, problemas financeiros, problemas de doença. Essas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, a mensagem entra no coração delas, elas são transformadas no seu coração, são transformadas em sua mente e elas produzem frutos. Elas passam a ser pessoas semelhantes a Jesus. Eles se assemelham a Jesus Cristo. Quero dizer, ou por outra podemos dizer, quem vê essas pessoas, elas conseguem ver a imagem do Senhor Jesus Cristo. São pessoas dispostas, são pessoas que carregaram a sua cruz. São pessoas que não têm nenhum medo, não têm nenhum receio de poder pagar o preço do Evangelho. Elas estão comprometidas com Cristo. São pessoas que se comprometeram com Cristo. Nada afasta essas pessoas da presença de Cristo. Nada afasta essas pessoas da presença de Deus. Essas pessoas se preocupam dia após dia nas suas lutas, na perseguição que essa pessoa pode ter pela fé. Essas pessoas continuam a fome que essas pessoas estão tendo. Elas continuam perseverantes na fé em Jesus Cristo. Então não tem como aquele que está ligado a Jesus Cristo não produzir fruto. Não tem como aquele que tem uma vida transformada não produzir fruto. Com certeza irá produzir fruto. E é esse terreno que é o último terreno, o terreno fértil. Aqui a mensagem caiu e produziu fruto. Esse é o terreno que
que penso que cada um de nós gostaria de ser esse terreno. Mas, infelizmente, como me referi antes, muitos de nós nos encontramos ali, no terceiro terreno. Então, querido, o grande problema não é a semente. O grande problema não está na semente. Como nós vimos, que a semente é a palavra de Deus. O grande problema não está na semente. O problema é onde a semente cai. E isso você precisa refletir. Porque todos os dias que possível, alguém lança uma semente. Alguém lança a palavra de Deus. Mas como você recebe essa palavra? O que você está fazendo com a sua vida? Verifica só que quando Jesus começou a explicar essa parábola, era mesmo para chamar a atenção a maneira como as pessoas reagem ao receberem a palavra de Deus. A maneira como diferentes pessoas reagem, como recebem em seus corações essa palavra de Deus. O problema não está na semente, o problema não está no semeador, mas o problema está onde a semente cai. O problema está onde a semente vai. Então, querido irmão, você que está me ouvindo, a pergunta é, que tipo de semente você é? Porque o problema não está na semente. Nunca houve problema na semente. Porque essa é uma palavra que transforma vidas. Essa é uma palavra que nos alimenta e nos traz cada dia mais fortes, mais firmes em seguir a Jesus, a obedecer a Deus e andar de acordo com a vontade de Deus. Então, o problema nunca foi e nunca será na semente, mas o problema pode estar no teu coração. O problema pode estar no teu coração. E essa manhã eu gostaria que você pudesse fazer essa reflexão, de facto, que tipo de semente você é? Que tipo de semente você é? Que tipo de semente você é? Desculpa, não semente, desculpa. Que tipo de solo você é? Que tipo de solo você é? Dos 4 que nós vimos, qual deles você é? Eu sei, se você está na igreja, você estará muito próximo do terceiro. Se você está caminhando dentro da igreja, você estará muito próximo do terceiro, tentando ser o 4. Mas seria bom que você pudesse fazer essa palavra de reflexão, de saber qual é o tipo de solo que você é e receba com alegria. É oportunidade. A riqueza desse mundo irá passar. A beleza desse mundo irá passar. Mas Jesus Cristo continuará a reinar para todo sempre. Não siga a riqueza desse mundo. O seu olhar não fica preocupado na riqueza. Investe ali onde os ladrões não podem roubar. Então, busque a Cristo. Esteja com Cristo. Caminha, receba. Receba. Não se contenta. Amém? Não se contenta com esse nível de vida que você está vivendo. Não se contenta com esse terceiro solo. Não se contenta. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você seja um solo fértil, onde a palavra possa produzir frutos. Então, querido irmão, volte para Deus. Seja um solo que produz 30, 60 e 100 por um. Que Deus abençoe a sua vida. E eu espero que essa palavra possa trazer transformação na sua vida. Eu espero que Deus, Jesus, possa trazer transformação na sua vida. Amém? Deus abençoe você. Estaremos juntos próxima semana para mais uma vez compartilharmos da palavra de Deus. Deus abençoe.